Olá, pessoal, como vocês estão? Vamos mais um encontro, né, para a gente continuar trabalhando e tratando acerca da questão da metodologia científica. Essa disciplina que é muito importante, viu, pessoal, para qualquer tipo de curso, né? Qualquer graduação, pós-graduação, a metodologia científica ela vai estar sempre ali para poder exatamente dar um norte, direcionar, né, a questão dos trabalhos acadêmicos, direcionar as pesquisas. Então, eu penso que essa disciplina é muito importante, muito importante. E hoje a gente vai falar de uma temática bem interessante, que são os artigos acadêmicos, né? Muitas instituições de ensino superior, hoje em dia, elas não estão mais trabalhando com a monografia em si, mas sim com apresentações de artigos científicos. Uma vez que os artigos científicos, embora eles sejam menores, né, em termos de quantidade de paginação, etc., eles precisam ter um conteúdo bastante robusto para que eles possam ser publicados e aceitos em periódicos, em revistas científicas, enfim. É uma temática muito interessante. Eu vejo que muita gente boa, após fazer uma graduação ou até mesmo uma pós-graduação, lato sensu, uma especialização, tem dificuldades às vezes, até o mestrado, por exemplo, né, até pessoas com mestrado, às vezes, por vezes, tem dificuldades em publicar, né, um artigo, uma parte do seu trabalho. Isso vai muito, por vezes, né, dessa questão da metodologia. Claro que isso é importante ressaltar, cada periódico, revista, ela vai ter claro, ela vai ser abarcada pelas normas da ABNT, mas ela vai ter algumas pormenorizações, né, vai ter alguns detalhes a mais, e essa questão é importantíssima. Já vi muita gente boa não conseguir publicar, né, um trabalho esplêndido por falta de traquejo e de familiaridade com as questões metodológicas, tá bom? Então hoje a gente vai tratar sobre isso. Então, estrutura, né, dos artigos acadêmicos ou artigos científicos, em linhas gerais, né, o artigo ele pode ser científico original ou de revisão, pode ser um artigo de revisão de uma determinada temática ou algum tema extremamente inovador, né? O número de páginas varia de acordo com o periódico, aquilo que eu acabei de falar para você, mas em média é isso aí, 15 páginas, no máximo 20, normalmente é de 10 a 15 páginas, e a quantidade de caracteres também vai variar, né. Então, gente, a gente vai trabalhar aqui, vai nesse momento, ser bem, teórico no sentido de apresentar vocês, tá. A gente hoje vai trabalhar, o artigo científico até os elementos textuais, tá. Eu tenho os elementos pré-textuais, textuais e pós-textuais. No próximo vídeo, a gente vai trabalhar os elementos pós-textuais, e aí eu vou apresentar para vocês um modelinho de artigo, ou 2 pelo menos, que a gente tenha uma noção de como ele funciona, de como que é um resumo, etc, tá bom? Então, de elementos, o que que são os elementos pré-textuais? É o título, o subtítulo, se houver, tá? Nome, né, dos autores ou do autor, o resumo na língua do texto, palavra-chave na língua do texto, tá bom? Então, em relação ao título, aí a gente vai abarcar algumas questões bem específicas, tá, pessoal? Bem claras aqui. Então, o título ele precisa ter uma fonte aí tamanho de 12 ou 14, tá? O título 12 ou 14, não pode ser mais que isso nem menos que isso, tá, gente? Título normalmente centralizado, negrito e com letras maiúsculas. Então, centralizado, negrito e com letras maiúsculas. Palavra, expressão ou frase sobre o assunto ou conteúdo, tá? Isso que é importante. É interessante logo no título ele chamar a atenção
da temática que está sendo abordada. E as normas podem variar sobre a quantidade de caracteres, de acordo com o periódico, a revista que você vai submeter o teu artigo, tá bom? Os autores, o alinhamento deve ser à direita, olha que interessante, então vai estar à direita, lista em ordem alfabética ou titulação, exceção para o caso de autor principal, aí é outra questão, né? Nota de rodapé, breve, com currículo, a titulação, curso, a unidade, a instituição de trabalho, o contato, o e-mail. Normalmente o contato é o e-mail, tá? Resumo. E o que acontece? No resumo, é o termo em negrito, tá? Termo em negrito, com letras minúsculas, exceto no início, claro, né? E com um alinhamento justificado. Pode ser crítico, semelhante a um tipo de resenha, esse resumo, né? Resumo é a pessoa bater o olho ali, é uma resenhazinha do que ele vai encontrar ao ler efetivamente o artigo. Indicativo, sem dados qualitativos ou quantitativos ou informativos, ok? Principais elementos, então, do objeto de estudo, o objetivo, né? Quais são os objetivos desse artigo? Qual a metodologia empregada? A metodologia é o quê? Uma pesquisa de campo, são entrevistas, não apenas é uma questão bibliográfica que eu estou trabalhando? O resultado e as considerações finais. Então, o resumo ele precisa abarcar todas essas questões aí, tá? E indo para a parte da forma, né? A fonte é Arial ou Times New Roman, tá? Tamanho 10, olha que interessante, tamanho é 10, não é 12. Contém entre 100 e 200 palavras, 250 palavras, em torno de 150 palavras é uma sugestão boa, tá? É escrito de forma breve, então tem que ser breve, contínua, dissertativa e apenas um parágrafo. É um parágrafo direto, gente. Não pula parágrafo, não são dois parágrafos, é um parágrafo só, tá bom? Preferencialmente sem abreviaturas, tá? Siglas ou citações bibliográficas, tá bom? Palavra-chave. A palavra-chave é importante por quê? Porque às vezes o pesquisador ele quer tratar de determinada temática, ele já vai mesmo nas próprias fontes de pesquisa e já vai ali conseguindo, com as palavras-chave, identificar o teu artigo, vai ser importante para ele, até para conhecimento. Olha que interessante, tá? Então, também conhecidos como os descritores, as palavras-chave, né? Entre 3 e 5 palavras-chave. Então, por exemplo, eu quero falar, o meu artigo versa sobre educação infantil. Então, vou colocar palavras-chave: educação, Brasil, infantil, por exemplo. Não deve estar presente no título, tá? Dessas palavras-chave, separadas por ponto e vírgula e com alinhamento justificado. Repara que eu estou falando tanto de conteúdo quanto da forma, tá, gente? De uma maneira geral, para a gente entender essa questão do artigo científico. E devem servir como indexadores, ou seja, o que é isso? A partir da palavra-chave, eu consigo localizar o teu artigo numa busca que eu possa fazer pela internet, pelos sites de pesquisa, etc. Tá bom? Vamos lá então, gente. Quais são, dito isto, né, quais são os elementos textuais que a gente vai encontrar no artigo? Uma introdução, o desenvolvimento e a conclusão. Tipo a ideiazinha mesmo de uma dissertação, de uma narração, tá? Dos conceitos lá da própria língua portuguesa. O que tem que ter na introdução, pessoal? Termo em negrito, ela vai estar em negrito, tá? Alinhado à esquerda e com letras maiúsculas. Texto com fontes em Times New Roman ou Arial, tamanho 12, guarde isso, tamanho é 12. Espaçamento entre linhas é 1,5. E deve conter uma breve contextualização, uma justificativa e maior detalhamento do problema da pesquisa, do que eu estou tratando na pesquisa, das hipóteses que eu estou trabalhando nesse artigo e quais os objetivos e qual a minha metodologia empregada. Isso é muito importante, tá? É importante, viu, gente? A ideia não é decorar isso, a ideia é que apresentar esse material para vocês servir como consulta
para quando você for fazer, você colocar e pensar isso: "Ah, isso aqui é importante eu tratar isso, importante eu colocar essas questões". Repara que eu estou tratando tanto da questão do conteúdo, de como você vai, explicitar, né, a tua pesquisa, escrever a tua pesquisa, quanto a questão da forma. Quais são as regrinhas da ABNT em relação a isso. Outra coisa na introdução, explicar qual a razão pela qual a pesquisa foi realizada. Qual o objetivo dessa pesquisa? Para que ela é importante? Qual a relevância dela? O principal objetivo, então, é situar o tema do artigo. Então, logo de início, a pessoa, o leitor, ele vai começar a ler a tua introdução, vai, puxa caramba, isso aqui é interessante, é uma coisa que eu precisava saber para mim, ok? O desenvolvimento. O desenvolvimento deve conter, então, fundamentação teórica, tá? Isso é importante, todos os artigos, além de material, métodos e resultados, exceto se for um artigo de revisão bibliográfica, né? Você não vai ter um resultado, por exemplo, em laboratório, enfim. Mas é importante colocar dentro do desenvolvimento o texto em si, mas colocando também que tipo de metodologia que eu utilizei para poder fazer aquela pesquisa. Divide-se em sessões e subseções, conforme orientado pela BNT, a NBR 6024, que eu coloquei para vocês também já disponível, mas é fácil de achar isso também na internet, variando conforme temas e métodos abordados, tá bom? Ainda no desenvolvimento, os destaques tipográficos devem sinalizar a hierarquia entre os títulos de sessões e recursos, né, determinando pela organização da revista, do período, aquilo que foi determinado. Olha, a gente quer que não tenha subitens, vai direto. Não, a gente quer que você coloque um item ou outro. Isso, o periódico que você vai submeter ao teu artigo, ele vai ter que te falar, tá bom? Conclusão, gente, essa é a parte do trabalho, tem que conter o quê na conclusão? A síntese, né, a interpretação e comparações de resultado. Olha, nós buscamos isso, achamos isso. Olha, realmente, a intenção era encontrar isso e conseguimos encontrar isso. Que ótimo. As respostas para as questões de estudo, isso é importante ter na conclusão, a síntese do trabalho. Então, as diferenças que eu coloquei. Hoje, então, foi esse bate-papo bem rápido, bem ligeiro, mas extremamente importante, e eu quero que você guarde isso, esse material realmente para consulta de vocês, para que quando vocês forem fazer o artigo científico de vocês, de conclusão de curso, ou vocês querem colocar isso numa revista científica, seguir esses parâmetros que estão aí, tá bom? Então, esse foi o nosso bate-papo de hoje. Aqui o professor doutor Misael Amaral, um prazer estar com vocês e até uma próxima, tá bom? Um grande abraço.